Ok, olá, bem-vindos e bem-vindas a uma nova sessão do grupo de estudo do livro A Emergência das Sociedades de Comuns. Hoje contamos aqui com a Susana Branco e com o António Veloso. Estávamos aqui a conversar um pouco antes que temos esta referência em comum do João Semedo, os três, portanto, hoje é assim uma sessão inspirada pelo João Semedo. De facto, este tomo 3 tem muita da inspiração do João Semedo, portanto, nem de propósito. E a minha proposta é que fizéssemos assim um breve check-in, cada um de nós, e que trouxesse a intenção para estar aqui no espaço e o que tem encantado no livro. Vocês dois, Susana e António, têm estado a ler o livro, e penso até que o António já acabou, portanto também podem trazer assim um pouco do vosso feedback e percepção da leitura do livro, se for ok para vocês, é muito bem-vindo. Então, olha, eu começo com o check-in. Aqui do meu lado, fico contente por estarem cá, por estar a fazer esta viagem. Estamos já no final da viagem, estamos a chegar ao fim do tomo 3 e eu estou contente por ter feito esta viagem, por aquilo que aprendi, por ver o livro de outra perspectiva e também por estar a ter estas sessões gravadas, onde as pessoas podem ver, podem assistir e podem ter acesso ao livro de uma outra maneira diferente. E a minha intenção é continuar a assegurar este compromisso, este espaço, fazer com que o livro possa chegar a cada vez mais pessoas e estimular conversas como provavelmente aquela que nós vamos ter aqui hoje. Então sou eu, com a minha chegada, esta alegria e este medo para ir convosco nesta viagem. E passo para o António. Não, é grato pelo espaço que tu acolhes e pelo o teu trabalho ao longo destes anos, desde João Sem Medo. Eu aqui no teu livro vou na página 311, aquela parte que estás a falar de Portugal e daquilo que te inspira sobre a nossa história. O meu desejo nesta participação é aprofundar todas aquelas coisas e todos estes desafios que tu fazes no livro e que para mim é um aprofundamento do que tu começaste a iniciar há uns anos com a João Sem Medo, e é isso que é o meu sentir. Obrigado. Grato, António. Imagino que passas para a Susana, não é? Sim, do meu lado, estava aqui, confesso, estou assim meio doentada e pensei, vou ver uma série e depois pensei, não, olha, terça-feira, se calhar posso ouvir e participar, já que tenho assim, obrigada a ficar mais calma, posso ouvir, porque eu não tenho tido muitas oportunidades para ler o livro, mas da outra vez foi super interessante e acho que me desperta mais a curiosidade de ouvir estas palestras, porque depois consigo ler o livro com outra perspectiva. Pelo menos é a minha forma de às vezes conseguir entrar nos conteúdos. Então estou a aproveitar esta, este momento assim mais de pausa para ouvir. Isso é bom. Excelente, grato Susana, grato António. António, queres trazer um bocadinho do que é que está a ser esta leitura para ti? Portanto, já vais na 300 e tal, portanto já estás no tomo 3, estás se bem percebo, no capítulo 3 do tomo 3. E como é que foi este primeiro tomo, o segundo tomo? O que é que trouxe? O que é que te inspirou? O que é que te questionou? Não, o que me inspirou é a tua prática e o teu trabalho ao longo destes anos e aquilo que tu abriste e os caminhos que percorreste e aquilo que fizeste. E é sempre inspirador porque é uma coisa de práticas que a gente tem como referência ou que gostaria de seguir e que tu já abriste o caminho. E, portanto, ali explicas muitas coisas que para mim ainda são para ir aprofundar, outras coisas que também foi um grande desafio quando estive contigo na João Sem Medo, mas pronto, é metodologias, algumas pratiquei, outras estou a olhar e estou a perceber, e por aí é uma descoberta. Susana, eu penso que tu estás no tomo 1, não é? Ainda não terminaste o tomo 1, a leitura do tomo 1. Não. Estou mesmo no início e acho que estas conversas vão ajudar a começar a entrar no livro de outra maneira. Okay. Não está fácil ter às vezes tempo para pegar, como eu queria. Ok, olha, vocês sintam-se confortáveis em interromper em qualquer momento. Eu vou começar a leitura. Qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer questão, interrompam e vamos com aí, ok?
e façam-se ouvir, porque eu, quando estou a ler, não estou-vos a ver, então façam-se ouvir, ok? Eu também farei o mesmo, quando... Sim, se o som perturbar, diz, está bem? Sim, de acordo. Então, estou no capítulo 5 do tomo 3, e o capítulo 5 chama-se Programa para uma Sociedade de Comuns. O capítulo 4 apresenta os espaços de comuns, que é o capítulo muito inspirado no João Semedo e na experiência do João Semedo. Este programa também tem alguma coisa disso, mas é assim algo mais criativo para abrir a porta, sendo que o que ele está a usar foi o Social Lab do João Semedo. Então vamos lá pegar aqui e ver o que é que ele traz. Também é muito curioso, porque já não me lembro, muitos dos capítulos já não me lembro bem a coisa toda, então também este recapitular, este recentrar-me com o conteúdo do livro está a ser uma descoberta incrível para mim. Então, capítulo 5, Programa para uma Sociedade de Comuns. O argumento principal deste tomo é que existe um movimento histórico de emancipação contínua do ser humano e do seu potencial. Este movimento manifesta-se na capacidade de sustentar maior consciência, enquanto se aprofunda a cocriação em ecossistemas. A analogia é feita com a célula, íntegra, coerente e completa, que contém o todo em si mesma, holográfico. E o organismo humano, uma sociedade de trilhões de células e outros seres vivos, como bactérias, fungos e vírus. Estes cooperam para emergir como uma unidade que chamamos ser humano ou indivíduo. Nesta analogia, o ser humano é a célula e a humanidade é o organismo humano. Este é o contexto histórico dos comuns, as células, que agora emerge como um momento de concretização histórica. E eu quero fazer aqui um primeiro comentário, porque é importante entender esta ideia, e ela está descrita em cima, de que os comuns que nós estamos a falar não são só as pessoas, são toda a vida da Terra. Portanto, está estendida esta ideia desta sociedade de comuns, construída a partir, ou distinguida a partir das sociedades regenerativas, inclui desde logo toda a vida, todas as, seja vegetal, seja animal, portanto, toda a vida está cá presente. Portanto, estes comuns contemplam esse universo. Esta direção toca todas as culturas humanas e, na minha perspectiva, tem particulares raízes na cultura portuguesa. As condições históricas e culturais em Portugal, incluindo escala, diversidade e matriz de colaboração, são favoráveis à prototipagem de uma sociedade de comuns. O legado histórico e o património do território, portanto, o legado no sentido daquilo que foi a nossa história deste lugar. Eu estou a ir mais do que a história cultural de Portugal, estou a ir mesmo a história do lugar. E o património do território, portanto, aquilo que hoje já existe cá e que está a ser experimentado cá, um pouco por todo o lado, podem ser potenciados através de um programa que impulsione esta emergência. Este é um movimento herdeiro de várias eras históricas, desde a saída do Egito há mais de 3.000 anos, aos ensinamentos de Jesus há mais de 2.000 anos, à Sociedade dos Cavaleiros da Ordem do Tempo há quase 900 anos, às revoluções americanas e francesas há 250 anos e à Revolução dos Escravos há cerca de 50 anos. Participa ainda no projeto europeu contemporâneo. Portanto, todas estas frentes, digamos assim, Portugal herda enquanto lugar. E estas pessoas que aqui têm nos seus antepassados pessoas que de alguma forma estiveram ligadas a estas diferentes emergências, não é? Quer por natureza cultural, quer por natureza genética. Neste capítulo, apresenta as linhas gerais de um programa para Portugal amplificar o movimento em direção às sociedades regenerativas e de comuns, o sistema operativo ECO, nos próximos 10 a 100 anos. Este programa servirá como exemplo e caso de aprendizagem global, ao mesmo tempo que aprenderemos com experimentações de outras culturas, como o milagre nórdico e as culturas antigas e indígenas. Para além do impulso histórico, é importante sublinhar que este é um programa de resiliência e empoderamento local para criar possibilidades para contextos de incerteza e desconhecido. Esta frase é muito importante, porque não é só a ideia do novo ou da evolução cultural que está em cima da mesa, é de facto conseguir criar localmente, em cada lugar, a capacidade de ser resiliente e de estar empoderado.
Vê-se aqui, por exemplo, o que se passou no último ano com as tempestades recentes, não é? E o que foi a devastação, com os incêndios, ou com o apagão e por aí fora. E o que nós estamos a ver é que as infraestruturas que estão corroídas, elas são de natureza centralizada e são muito pouco resilientes. Portanto, ao mínimo abano, a gente não se consegue sustentar e não consegue fazer vida em cada território. E, portanto, este também é um programa que tem isto em mente e que pode criar esta possibilidade de, a partir da reconstrução ou a partir do desenho intencional, nós conseguirmos conseguir criar estas capacidades locais. Este, para mim, é um ponto-chave, e como todos nós vivemos este início de ano que estamos a viver, e que continua, este é um ano que promete muitas não linearidades, não é? Está ainda para vir as consequências diretas da guerra, e elas vão chegar, estas consequências vão chegar. Então, tudo isto está aqui em cima da mesa, e como é que é viver neste contexto de ruptura, onde os sistemas deixam de funcionar, e ao mesmo tempo poder ajudar a criar qualquer coisa nova que vai no sentido de empoderar cada lugar. Os cavaleiros templários construíam os castelos e os templos como as infraestruturas-chave para começar o processo de civilização. A minha proposta é construirmos os espaços de comuns para suportar esta grande transição e evoluir a cultura e a civilização na direção das sociedades de comuns. Então, eu vou parar aqui um bocadinho, porque gostava de vos ouvir. Isto é a introdução do capítulo. O ponto seguinte que tem é lugares e espaços de comuns, e eu já lá vou, mas gostava de vos ouvir aqui um pouco o que é que ficou vivo em vós com esta leitura, o que é que ativou, o que é que se tornou visível para vós. Quem quiser começa e depois passa para o outro. Para mim é assim, em relação à nossa história, eu também não sou um estudioso e tenho conhecimentos para ir além. Tenho um conhecimento geral sobre a nossa história e tenho aqui uma dualidade, que é muito o meu país e muito o que as nossas tradições e as nossas raízes e os nossos antepassados fizeram e criaram e preservaram, mas também tenho outra dualidade, que é o que se arrasou e o que se fez de mal, e a Inquisição e a ditadura antes do 25 de Abril, e portanto tenho esta dualidade, preservo e gosto de uma certa maneira de ser, de estar de Portugal, e identifico com as nossas raízes e que nós, o que temos de bom em tudo o que trouxemos de inovador e construímos, mas depois há uma série que eu não estou tão de acordo contigo. Falas ali uma parte que nós desenvolvemos, nós não, fomos muito seguidistas com a Inglaterra, comunicações, transportes e fábricas industrialmente, e até mais recentemente com o regime do salazarismo, fomos uma coisa muito distribuído por 7 famílias, nem fomos desenvolvidos, antes pelo contrário, fomos muito atrasados, até com outras ditaduras, como a que está aqui ao nosso lado, a espanhola, que foi, sendo um país que tem uma dimensão muito diferente, ou maior, mas desenvolveram muitas coisas que nós fomos aqui sempre muito tacanos. Portanto, isso, até aquilo que tu falas do homem que escreveu o livro sobre o medo, que eu li-o na altura, nós estamos ainda em certa parte, ainda enraizados com isso do medo, de não arriscarmos, e não fazermos certas coisas, que eu, para mim também, para mim falo. Não é? Pronto, para já é isso, obrigado. Grato, António. Não, ficou vivido. Sim, para mim ficou, talvez porque tenha sido uma conversa que tenho tido nas últimas semanas com alguns amigos, um bocado esta coisa da fronteira e de o que é que significa quase um mundo sem fronteiras e sem as barreiras, o que é que seria, o que é que seria isso, não é? Porque também fui ver uma peça, não sei se vocês ouviram falar, uma peça do Marco Martins sobre o que é que aconteceu com os imigrantes no Bem Formoso, e fala um bocado disso das fronteiras. Então, como fui ver essa peça,
isto está muito vivo, não é? Que autoridade é que nos dá a nós estar aqui em Portugal versus outras pessoas que vieram para cá, não é? A tentar um futuro melhor. Então, voltou-me a questionar esta pergunta que está na minha cabeça, não é? O que é que seria se o mundo não tivesse tantas fronteiras? E, hum, e sim, esta coisa de pensarmos cada vez mais que as estruturas são muito frágeis e e como lidar com essas estruturas frágeis são as duas questões que me emergiram. Talvez porque também vão de acordo a questões que eu própria tenho pensado nos últimos tempos. Grato, Susana. E aquilo que me surge assim também como partilha, muito construído sobre as vossas, é dizer-vos, usar aqui a distinção dos três mundos, do mundo de baixo, do mundo de cima e do mundo do meio, não é? Portanto, não há mundo de cima sem mundo de baixo e vice-versa, portanto, todo aquilo ou cada coisa tem esses três mundos e, portanto, Portugal também tem o seu mundo de cima e o seu mundo de baixo, portanto, isso aí não é para escamotear nada, é para estar consciente um e outro. Aqui mais o que eu estou à procura no contexto disto é esta estrutura memética que vai no sentido de uma cultura de muita cocriação, de muita ligação entre as pessoas. Eu vivia de uma particular forma, a partir da Madeira, mas isso está entranhado no povo, não é? Está entranhado nas gentes e que tem a ver, os intelectuais portugueses falavam muito disso e que falam, não é? Porque hoje o grande representante disso é o Paulo Borges, não é? Esta linhagem de quase 1000 anos, ou até mais de 1000 anos, porque alguns dos poetas antigos iam até para outros contextos, desta ideia do tal quinto império, do Estado sem fronteiras, não é? Do Estado onde a humanidade passa a ser una, não é? Como tu estavas a trazer, numa noção mais territorial, Susana, mas que tem a ver com isso, tem a ver com essa, do ponto de vista espiritual, com ir para além da fronteira. De facto, nós não somos diferentes na essência daquilo que é humano, nós não somos diferentes e as fronteiras são isso mesmo, são abstrações, são Sim, construtos, claro. são coisas que não existem, não é? Portanto, sim, nesse sentido, sim, e aqui diretamente o construto comuns fala com isso, porque os comuns não reconhecem fronteiras, os comuns reconhecem toda a humanidade, toda a vida no planeta Terra, portanto não reconhece as fronteiras para si, e em cada lugar as pessoas que lá estão são as pessoas, e a vida que lá está é quem tem que tomar responsabilidade naquele lugar. Portanto, aqui não é só os portugueses ou as pessoas que nasceram neste cantinho, são as pessoas que neste momento estão a viver cá. Sim, e eu acho que isso é super importante e pensarmos sobre isso, não é? Sobre como é que as fronteiras às vezes limitam o nós e o eles, e acho que é super relevante pensarmos sobre isso. Isso mesmo. A Universidade dos Valores, o Lourenço e a Eva, em Mafra, eles agora estão nos Açores, não estão em Mafra, a Universidade dos Valores transferiu-se para os Açores. Eles têm os valores universais, os 12 valores universais, são comuns a todas as culturas, e eles defendem duas coisas muito interessantes. Uma, que os valores universais deviam ser património imaterial da humanidade, e eu advogo isso também, e subscrevo isso, e também pus isso no livro. E dois, que os passaportes, nós não devíamos ter um passaporte de nacionalidade, nós devíamos ter um passaporte da terra, e nenhum país, nenhum governo nos poderia tirar o passaporte, porque hoje isso é motivo de coação em vários países, retirar o passaporte. Não, e é assustador começar a pensar, desculpa, estou a interromper, Go. Estava a dizer e isso também me leva a pensar coisas como, por exemplo, o que é que está a acontecer no Dubai e o Dubai, por exemplo, não permite nacionalidade, tu não ganhas nacionalidade do Dubai. Quantas pessoas é que já nasceram num sítio e não podem falar sobre esse sítio, não podem ter opinião sobre esse sítio, e como é que estão a aparecer locais no mundo onde tu, mesmo que tenhas 30 e tal anos e que nasceste nesse sítio, não tens voz. E isso é uma mudança um bocado de paradigma, não é? Quer dizer, pensar que já existem sítios assim. Aqui em Portugal, parecendo que não, estamos a ir para um caminho em que tu nasceste cá, tens voz,
está-se a tentar que as pessoas que vêm para cá a partir de determinadas condições consigam ter voz, que quem nasce cá que ganhe essa voz, mas há sítios que isso não está a acontecer. Isto é de Não, facto em muito Portugal também contraditório. não. Até está-se a regredir outra vez. Porque eu trabalhei durante 4 anos como jardineiro na Damaia e tinha um colega que era da Cova da Moura, nasceu cá e nunca teve nacionalidade. Sim. E isso há com dezenas ou centenas de pessoas em Portugal. E continua a haver. E a lei tem mudado umas vezes para trás, outras vezes para a frente, porque quem nascia tinha direito a ser português, depois mudaram isso. Se não for, não sei quantas gerações de portugueses já não têm direito, e portanto, eu acho que hoje estamos a regredir mais nesse aspecto. É de facto, esta questão de quem é o lugar e quem são os comuns no lugar Sim. é um grande tema, é um grande tema. É de facto um tema muito importante. E no contexto das sociedades comuns é determinante essa definição e quem é, quem está, quem não está. Não é? Lugar e espaços de comuns, vou pegar aqui neste ponto. A primeira consideração do programa vai para o lugar, que é determinante no desenvolvimento regenerativo. Cada lugar tem um potencial único, ancorado na sua história e essência. Os espaços de comuns pertencem aos lugares, sendo indissociáveis da sua história e potencial. Não existem em abstrato. São co-criados pelas comunidades locais, honrando as suas histórias. Cada espaço de comuns funciona como um portal para o lugar e o seu futuro. Os espaços comuns desempenham 2 papéis principais. Recebem os participantes do programa e tornam-se pontos de encontro para criativos culturais que experimentam o novo enquanto curam o passado. Estas 2 funções têm que estar presentes, experimentar o novo e curar o passado. É muito da aprendizagem que se fez no João Semedo. E o João Semedo tinha um contexto claro de trauma, não é? Que é aquelas pessoas que perderam o emprego na sequência da crise financeira, onde meia dúzia de pessoas manipularam produtos financeiros e com isso provocou uma hecatombe que pessoas em todas as partes do mundo, como em Portugal, perderam os seus empregos sem perceber bem porquê. E de repente estavam com carreiras de 20 e tal anos e 30 anos e de repente estavam na rua com o tapete retirado. Não é? Portanto, o João Semedo teve esse lugar de curar esse passado, de acolher, ouvir, escutar e curar esse trauma e esse passado e ao mesmo tempo criar a possibilidade da experimentação para o novo. Este duplo papel torna os espaços de comuns elementos-chave no programa. Cada espaço é um mundo de jogo das sociedades de comuns, em constante evolução e experimentação, enquanto apoia processos individuais e coletivos de cura e transformação. Os primeiros participantes do programa são as pessoas que co-criam e vão sustentar os espaços de comuns. Esta é uma distinção muito importante. Em qualquer programa desta natureza, que esteja orientado para as sociedades comuns, mas por maioria de razão aqui, porque há muitos programas, e nós vemos isso, onde as pessoas que os criaram não experimentaram o veneno que criaram. E não estão a aplicar elas próprias as coisas que estão a socializar. Aqui eles são os primeiros, eles têm que aplicar e viver aquilo que estão a socializar aos outros. E, portanto, são as primeiras pessoas. Um protótipo inicial poderia incluir 3 a 5 espaços de comuns em diferentes regiões do país, com equipas de 5 a 9 elementos cada. Estas equipas mobilizam guildas locais e fortalecem a interligação do lugar. Os espaços de comuns funcionarão também como hubs para diferentes comunidades locais, incluindo escolas, ONGs, paróquias, polícia, segurança social e outros agentes, promovendo inovação e transformação social. Quero-vos dizer que esta parte aqui, este parágrafo, foi muito inspirado pelo Centro de Convergência ali de Telheiras. O que é isso? Eles nasceram como uma iniciativa de transição e depois começaram a perceber que havia várias associações e várias entidades e várias coisas que atuavam ali no bairro para diferentes públicos e para diferentes contextos. Então desmantelaram ou evoluíram a iniciativa de transição para um centro de convergência que junta essas partes todas. E, portanto, eles têm mais de 90 entidades que participam nesse centro de convergência, que inclui a polícia, inclui as misericórdias, inclui a segurança social, inclui as ONGs locais, as associações de moradores, inclui todas aquelas entidades que têm alguma coisa a ver, a Câmara, as juntas, que têm alguma coisa a ver com aquele bairro. E é incrível ver que a partir daí eles começaram a fazer
e a coordenação começaram a fazer uns com os outros. Portanto, para mim, este ponto foi muito inspirado por eles e por aquilo que eles estão a fazer ali, e que já são uns valentes, não é? Portanto, a iniciativa de transição de Telheiras é das primeiras a surgir aqui na área de Lisboa. São fatores... Sim, Desde isso, eu tenho uma ideia vaga, porque quando eu estive envolvido no Festival do Mundo, fizemos uma iniciativa lá com eles. Era o Luís, uma das pessoas que desenvolvia esse trabalho, e tenho uma vaga ideia do trabalho realmente interessante que eles desenvolviam. Depois, mais formal... Go. Não, estava-te a dizer, mais formalmente, teoricamente, as juntas de freguesia têm também um organismo que deveria congregar todas as associações e todos os organismos locais, que é a Comissão Social de Freguesia. Pois se isso funciona, ou é só um pró-forma, ou se não faz nada de significativo, já é outra coisa. Mas formalmente, eu tive eleito 4 anos quando vivia na Damaia, e isso reunia regularmente. Pois, e sei que aqui agora, uma hora em Benfica, também existe essa comissão que reúne esses organismos todos. Pois, se em termos práticos isso funciona ou dá alguns resultados, não sei. Olha, eu também não sei falar da experiência. O que posso dizer é ajudar a distinguir no sentido de nós estamos a falar dentro do contexto das iniciativas de transição, portanto, e dos municípios em transição. O que isto quer dizer que isto é auto-organizado e que dentro desse grupo, neste caso o Centro de Convergência, começam a surgir equipas e grupos para diferentes coisas, por exemplo, para a sustentabilidade, para a energia do bairro, para a transição energética, para a parte de comunidade, por aí fora. Portanto, não se foca só num dos elementos ou numa das variáveis. Portanto, é aquela ideia que está subjacente ao movimento de transição. E é por isso que é tão inspirador, porque envolve as diferentes entidades. Portanto, estas que estão aqui listadas ilustram estruturas que são de sociedades de mercado, sociedades tradicionais, sociedades de impacto e algumas já com a perninha nas sociedades regenerativas. Não é? Então, isso é muito interessante. É assim, enquanto experimento, é muito interessante, porque os municípios têm isso todos, há as diferentes comissões e as diferentes redes, a rede social e por aí fora, mas elas normalmente estão focadas num problema, num tópico, e agregam os parceiros desse tópico. E é uma rede, é um funcionamento de rede das sociedades de impacto. Agora, esta ideia de comunidade como um todo, e estar a trabalhar a comunidade como um todo, é que não é muito comum. Não é muito comum. Também a partir desta semente das iniciativas de transição, nós podemos ver isso a acontecer em São Luís, é o outro sítio onde esse meme é muito forte. Essa agregação e afins. Aliás, eles experimentaram essas coisas todas até... o primeiro que eu conheço, os primeiros experimentos, foi na aldeia das Amoreiras, em Odmira. É daí que veio este conhecimento todo, que se espalhou depois um bocadinho por várias das iniciativas de transição. E como é que tu ligas isso, por exemplo, as iniciativas de transição à realidade, ou seja, deixa-me cá ver reformular. Existe uma entidade, estamos a falar sempre de um local, não é? Estamos a falar de uma terra, de um sítio com uma fronteira definida, que neste mundo onde estamos agora tem sempre um governo político, e tem sempre uma vertente política, e que não ignoramos e que não podemos deixar de perceber. Como é que tu ligas esses movimentos de transição à realidade política existente? Ou seja, porque para haver uma mudança real tem que se trabalhar dos dois lados, não é? Sim. Tem que haver uma parte política, com coisas como o orçamento participativo, não sei, estou a pensar para que seja mais abrangente. Sim, esse é um tema muito importante. Ele levou o caso das redes de transição, da iniciativa de transição, a criar aquilo que se chama os municípios em transição, exatamente para trabalhar isso. E, portanto, ir direto ao poder e começar a trabalhar localmente isso. E já hoje várias iniciativas, vários municípios que estão alinhados com o movimento de transição e que têm presidentes, ou que tiveram, ou que têm presidentes alinhados com o movimento. Já um pouco, na Europa, já um pouco disso. E em Portugal há algumas iniciativas com algum peso nessa área.
Portanto, sim, isso é um tema, é de facto um tema. E esse tema está diretamente ligado à memética das sociedades de impacto. Portanto, usa a ideia dos multi-stakeholders, os órgãos dos multi-stakeholders, uma boa equação de impacto e definição de impacto para o território, usa as estruturas administrativas existentes, por aí fora. É por aqui. O que está a acontecer do lado de quem anda a experimentar, já no contexto das sociedades regenerativas, é que desmantela um pouco a ideia da estrutura administrativa e começa a trabalhar com as biorregiões, que em Portugal está muito mapeado com as unidades de paisagem, com este conceito de unidades de paisagem. O que é que são as biorregiões ou unidades de paisagem no contexto português são áreas, são território, cujas principais características que o definem é a fauna, flora e as características topológicas do lugar, e não a fronteira administrativa. Portanto, são, por exemplo, tem um determinado tipo de floresta, tem um determinado tipo de vida, tem cordilheiras montanhosas, passa o rio, passa não sei o quê, é um leito de cheia. Tudo isso define. E em Portugal foram identificadas 22 áreas de unidades de paisagem e mais as ilhas. As ilhas são uma unidade de paisagem per si. Portanto, a Madeira e os Açores têm determinadas características muito semelhantes entre elas e é uma outra unidade de paisagem. E portanto, foram identificadas essas e isso corta, por exemplo, se a gente for pensar em Odmira tem 3 unidades de paisagem diferentes, ou participa em 3, não está completamente inserido em 3, mas participa em 3. E, portanto, confere ainda a Odmira um grau de complexidade ainda maior, porque tem 3 formas de território que precisam de coisas diferentes. Têm necessidades de água diferentes, que servem para funções diferentes, por aí fora. Então, a malta que está no contexto da transição, ou do movimento regenerativo, portanto, já nas sociedades regenerativas, ou com uma perna aí, começa a olhar muito mais para a biorregião e para a natureza de como aquele lugar e o território está, e chama para vir à conversa as unidades administrativas que participam nessa biorregião, sendo que começa a haver algum lobby, e isso começa a ser feito até ao nível europeu e até internacional. A WWF tem estado muito, muito ativa nesse tema, para que o tema das biorregiões e das regiões administrativas se comecem a sobrepor. Portanto, que as próximas reformas administrativas comecem a ser feitas cada vez mais com a matriz da biorregião. E, por exemplo, em Portugal está a nascer uma, na zona do Alentejo, no sudoeste, que tem a ver com aquela bacia e que está a juntar muitas pessoas dali à volta e as câmaras respectivas. Monchique, Algesur, Odmira, Santiago, portanto, há ali uma quantidade de câmaras que têm que participar para... o território não está inserido totalmente dentro delas, mas elas têm partes. E outros, e as ONGs e os privados, portanto, toda essa malta a ser chamada. E está a começar a ser feito isso. E isso é algo muito interessante de perceber. Quero distinguir isso dos espaços de comuns. Isso não são os espaços de comuns, embora essas iniciativas possam ser tomadas dentro dos espaços de comuns, ok? Mas sim, estes exemplos servem para inspirar esta dimensão que aqui está. Respondi isso, Ana, lancei assim umas pistas, o que é que ficou vivo em ti? Sim, estou a pensar que cada vez mais tem que se juntar com esses centros de poder, porque eu acho que não sei se funciona ou não sei se consegue realmente criar mudanças sem chegar a esses centros de poder, que neste momento está muito ligado aos centros políticos, não é? Como estavas a dizer no Alentejo, que as juntas de freguesia aos municípios estão a aliar-se, porque se fizer um pensamento, acho eu, afastado disso, não sei se consegue realmente uma mudança, não sei, é uma dúvida, uma questão. Eu, pela perspectiva do livro e pela minha, não é, no sentido geral, o que eu vejo estas estruturas miméticas em todos os lugares. Portanto, não há, tipo, as câmaras não estão nas sociedades regenerativas, não é verdade. Há muitas câmaras com iniciativas e programas que já têm a estrutura mimética das sociedades regenerativas. Como há várias empresas dentro desse contexto, como há várias comunidades. Portanto, eu estou a ver, as estruturas miméticas estou a ver em todo o lado. E as câmaras continuam a ter estrutura mimética tradicional e de mercado. Portanto, tudo isso está presente. Neste momento a gente vive uma grande mescla.
Mas a ideia base é que já está a acontecer, ou seja, há interlocutores. Eu até tive uma conversa muito interessante num dia destes numa das câmaras, não vou dizer agora o nome, mas numa das câmaras, numa conversa muito interessante, a gente estava a apresentar um programa relacionado com a saúde regenerativa e formar profissionais de saúde e do bem-estar nesta área regenerativa, e fomos falando com as pessoas, e as pessoas disseram-nos assim, muito interessante, olha, nós ainda não estamos aí, mas já conhecemos aqui, ligado a nós, à Câmara e às coisas da Câmara, já conhecemos este médico, aquela enfermeira, que vão-vos gostar de conhecer. Claro. Ou seja, o sistema reconhece que ainda está aí para o outro lado, nomeadamente na área da saúde, nós estamos a sair do mercado para o impacto, é essa a grande onda de inovação que está a acontecer, mas já reconhece dentro de si as pessoas que já fizeram esse movimento e que estão a explorar o seguinte. Que isso é muito interessante, porque de facto estas coisas vão ter que existir em velocidades diferentes. Eu uso muito o framework dos 3 horizontes para falar sobre isso, não é? Porque ao mesmo tempo que temos que cuidar dos problemas atuais, a água tem que continuar a correr, temos que continuar a ter eletricidade. Então, ao mesmo tempo que temos que ter isso, temos que estar a pensar na inovação para as sociedades de impacto e para podermos melhorar a vida coletiva de todos nós para as sociedades de impacto, e alguém tem que estar a experimentar para as sociedades regenerativas, porque se não começarmos agora a fazer isso, daqui a 40 anos continuamos com o problema. Não é? Para a gente ter soluções daqui a 40 anos, há malta que tem que estar a trabalhar já com esse horizonte, não pode estar de outra maneira. Então, estas 3 velocidades estão cá, estão a coexistir, e em organizações como as câmaras ou grandes empresas, elas estão todas lá dentro e já com alguma força. Por exemplo, eu entrevistei a malta da Limpor no Porto, não é? A empresa de resíduos da cidade do Porto, e é incrível o departamento de inovação que eles têm. Eles começaram a fazer hortas comunitárias há mais de 20 anos, hortas comunitárias e compostores comunitários. Eles começaram a ter esta visão de eles deixarem de ser uma empresa de resíduos para passar a ser uma empresa de compostagem e de nutrientes para os solos. Há mais de 20 anos. Portanto, isto é para dizer que a inovação está em todo o lado e está dentro desta matriz. Portanto, para mim, o que é preciso é estes espaços de comuns, que foi o que o João Semedo foi, de certa maneira, para começar a agregar estas pessoas todas, dar-lhe força e potenciar a experimentação em todos os níveis. Se as pessoas estão nas câmaras, depois nas câmaras têm que fazer. Se as pessoas estão nas empresas, depois nas empresas têm que fazer. Veremos um pouco mais à frente que o programa tem uma intencionalidade mais definida, porque ele quer ajudar na transformação organizacional. Portanto, ele quer cultivar determinadas formas de organização que sejam mais democráticas e participativas, menos hierárquicas e menos suportadas por valores acionistas ou de interesse meramente financeiro, não é? Ele tem isso dentro dele, não é? E a gente verá um pouco mais à frente isso. Estão fatores-chave de sucesso para estes espaços: o apoiar-se mutuamente, a constituição desses espaços em cada lugar, facilitar a criação de equipas locais que integram práticas e métodos regenerativos e promover a transformação individual dos membros das equipas, permitindo a experimentação de novos paradigmas. Estes fatores de sucesso estão baseados, sobretudo, no tomo 2, não é? Naquilo que o tomo 2 nos apresenta. Vou passar aqui à parte dos participantes. Portanto, o ponto que eu estava a ler, portanto, estou dentro do programa, e o ponto que eu estava a ler era o lugar e os espaços de comuns. Não é? Participantes. Os participantes deste programa são o segundo elemento-chave. Cada espaço de comuns deve de oferecer 3 tipos de programas. Programas de iniciação, 1 ano, focados na transição para a idade adulta e à compreensão das sociedades regenerativas e de comuns. Programas de criação de mundo de jogos regenerativos, 1 a 3 anos, para co-criadores dos espaços de comuns. E programas locais, adaptados às necessidades das comunidades, suportando transformações individuais e coletivas daqueles lugares. Isto porque há coisas que podem ter este caráter mais geral, como os programas de iniciação e até os programas de criação de mundo de jogos regenerativos, mas depois há necessidades locais que são completamente diferentes de território para território e de lugar para lugar. Não é? E, portanto, precisa haver programas desses espaços de comuns adaptados a essas realidades e para esses contextos, que podem não funcionar num e funcionar noutros. Não é? Os jovens são a prioridade, com programas abertos a todos os maiores de 18 anos. A meta é 50% dos jovens participarem em programas de iniciação antes de iniciarem as suas vidas profissionais. Eu estou a ir buscar esta métrica ao segredo nórdico, ao projeto e ao
o Gameball do Segredo Norte, está aqui definido num dos anexos, e eu falei, tive um capítulo dedicado a ele aqui, e foi lá que fui buscar esta métrica, porque eles puseram isto, só que puseram esta métrica há 150 anos atrás, não é? E fizeram. Os grupos-alvos são prioridade, jovens entre os 18 a 33 anos. Os próximos alvos, futuros pais, professores, profissionais de saúde, sacerdotes, polícias, guardas, profissionais, prisionais e outros agentes comunitários. Terceiro nível, a população em geral. Portanto, eu estou a pôr por níveis isto, os jovens vão para todos estes sítios, e depois os próximos alvos, estou no sentido de pôr aqueles que contactam com outras pessoas. Portanto, que estão a servir de alguma forma a comunidade e que podem ter esse efeito de segunda derivada, não é? De potenciar a transformação. Os participantes devem ter dispensa das suas funções sociais e ser financiados pelos comuns durante o processo de transformação. Isto também está inspirado no Segredo Nórdico, vem diretamente desse Segredo Nórdico. E o ponto seguinte é os programas de iniciação. Eu vou parar aqui, queria-vos ouvir sobre o que é que ficou vivo em vocês depois desta leitura. Portanto, eu estou a introduzir os elementos chaves do programa, não é? Então introduzi Deixa-te ouvir. Agora já estou a ouvir. Estou? Consegui deixar de ouvir, não sei se era só problema meu, desculpa. Agora Okay. acho que já estou. António, tu estiveste sempre a ouvir ou variou em ti também? Não, eu estive sempre a ouvir. Ok, então Susana provavelmente era do teu lado. Ok. O que é que ficou em vós com esta leitura, deste ponto dos lugares e dos espaços de comuns e dos participantes no programa? Para mim é incentivador ver pessoas que fazem e que cada vez trabalham mais na área social ou na área solidária ou área comunitária. Mas eu acho que é um caminho ainda muito grande para percorrermos e, portanto, esses exemplos concretos é que acho que é importante serem divulgados para as pessoas não se sentirem, se calhar, isoladas ou não se sentirem, parece que não há alternativa ou não há saída. E ela existe. E há muita gente a fazer. Se calhar não é tão divulgada quanto deveria haver e, portanto, infelizmente, temos uma sociedade de comunicação pela negativa e não pela positiva. Mas pronto, ainda é um caminho muito longo. Mas pronto, é um caminho necessário, é o caminho que vamos fazendo e por mim falo nas ligações que tento manter e que tento fazer que vão para essa via, não é? Uma via mais comunitária, mais solidária, que ainda é se calhar a um nível básico, mas que é por aí começar a ir. Obrigado. Já há alguns pensamentos? Não, agora deixei de ouvir, portanto, deixa-me Ok. ver se agora se me centro outra vez. Cortou a net, não sei porquê. Ok, vou ler o ponto seguinte. Programas de iniciação, o outro elemento. Estes programas, com a duração de 1 ano, são experienciais, vivências que mobilizam estruturas profundas de aprendizagem, focadas em reconexão com a natureza, alimentação saudável, agroecologia e construção natural, estruturas miméticas conscientes e inconscientes, iniciação à sombra e à auto-organização, empoderamento mental, emocional e energético, propósito de vida e valores, comunicação colaborativa e inteligência coletiva, facilitação de processos coletivos participativos, estudos e integração de ciências integrais e construção de mundos jogos regenerativos. Este está muito inspirado nos programas do Possibility Management e é daí que está a vir sobretudo este programa de iniciação. Os programas terão como base as práticas de desenvolvimento humano, como Integral Life Practice, Possibility Manager, Wisdom of Change, Process Work, Transição Interior do José Soutling ou DPU do Vasco Gaspar. Estes programas podem ser complementados por práticas como macrobiótica, permacultura, sexualidade doísta, desenvolvimento regenerativo pela Regenis ou pedagogia aberta do José Pacheco ou outras. São exemplos de outras práticas que podem estar a complementar e até entrar aqui em função dos interesses das pessoas. Estes programas são fundamentais, pois permitem
que as novas estruturas das sociedades regenerativas sejam socializadas por meio de experimentação prática. É essencial escolher cuidadosamente estes programas para evitar a disseminação de práticas associadas a outros tipos de sociedades que podem não ter o potencial de transformação e crescimento evolutivo necessário. Este é um ponto muito importante, porque se eu vou socializar às pessoas práticas que são das sociedades de mercado ou das sociedades de impacto, o resultado que eu vou ter é desse. Não vou ter resultados que têm a ver com as sociedades regenerativas. Portanto, se eu quero ir para este lado e para este comuns, eu tenho que socializar práticas que tenham as estruturas meméticas dessas sociedades para ter esse tipo de resultados. Para implementar este programa, será indispensável formar novos spaceholders a partir das bases já existentes. Esses spaceholders deverão passar por processos iniciáticos das práticas selecionadas e seguir as recomendações das respectivas comunidades de prática. Por exemplo, se for para usar Possibility Management num determinado sítio, depois as pessoas têm que ser treinadas em Possibility Management e seguir as recomendações que a comunidade de Possibility Management faz e por aí fora. Não é? Os espaços de comuns desempenham um papel crucial neste processo, funcionando como pontos de ancoragem e suporte destes programas. Por exemplo, se o Tenchi for um destes espaços de comuns e ele tem muitas das condições para ser esses espaços de comum, que eu listei no capítulo 4, então estes programas de iniciação estavam a acontecer no Tenchi e para aquele lugar onde o Tenchi está envolvido, que pode até abarcar Sintra e a Grande Sintra. É importante observar que aqui alguns programas, como o DeepU e a transição anterior, atualmente não incluem práticas de formação de novos spaceholders. Isto é um ponto importante, porque se for-se adotar estas práticas, podemos estar limitados aos facilitadores que existem. Por outro lado, outras iniciativas já possuem experiências em treinos online, o que pode complementar o processo formativo. Contudo, é indispensável que uma parte significativa da formação ocorra presencialmente, com suporte ao vivo para garantir a profundidade e a integração necessária. Eu vou terminar a leitura mesmo por aqui, porque são 53, e o próximo ponto são os programas de criação dos mundos de jogos regenerativos. Portanto, nós vamos parar por aqui e gostava de ouvir os vossos pensamentos finais sobre esta leitura, sobre esta parte do livro, o que é que ficou vivo para fecharmos aqui o espaço. Começas tu, Susana, agora? Sim, posso começar eu. Sim, o quinto ano, mas provavelmente confirmando que são coisas que já vinham deste meu questionamento. É pensar esta coisa das fronteiras e do espaço, o que é isto das fronteiras e das fronteiras já definidas, quer municipais, quer de país. Então, ter um bocadinho este conceito de fronteiras, é isto que me está a emergir, o que é fronteira, até mesmo numa pequena comunidade, ou, o que é que significa fronteira? O que é que são os lados e os outros, como é que essas fronteiras são definidas, e são dos aspectos que me está a surgir e que venho ficar a refletir sobre isso. Outro ponto tem a ver com isto, das linguagens, como é que tu te juntas ao poder e como é que tu, se calhar tens que fazer a linguagem do poder ou a linguagem de outros, não sei como é que tu chamas, de outros níveis, não é níveis de evolução, como é que tu chamas, níveis Níveis de consciência. Se calhar tens que descer ao nível de consciência para poderes criar estas sinergias. Não podes estar a impor o teu nível de consciência. Pronto, é esses os pensamentos que eu tenho que me emergem. Nem gosto da palavra descer, porque isso para mim implica uma hierarquia e implica um pressuposto que não é melhor que o outro. Mas se quiseres criar pontos entre as duas, eh, tens que também compreender qual é a linguagem dos outros níveis de consciência. Não que um seja melhor que o outro, e acho que é importante também termos esse pensamento, que não se pode usar conceitos de níveis. Níveis implica que se calhar um está acima do outro. Não sei. Isto é uma coisa que já parece que isso pode criar barreiras. Pensar, são diferentes, não sei se implica dizer que um é melhor que o outro.
Sim, aqui no contexto da teoria integral, o que eles são é ao longe, quer dizer que uns estão dentro dos outros. Ou seja, é como as Sim. células fazem parte do organismo, o organismo Sim. faz parte dos órgãos, os órgãos Sim, é fazem mais parte do isso do organismo. que hierarquia, porque Isso na teoria integral é exatamente isso. sim, porque ao senão parece longe. que é. Sim, exato. É Não, isso. níveis, porque parece que um está a querer se pôr acima do outro, um bocado um É. ego, uma coisa tão. Sim, é mais um dentro do outro faz que funcione melhor. No sentido em que todos, por exemplo, as pessoas que estão no nível de consciência pós-modernista, todas têm os 6 níveis dentro delas. Claro, Sendo que o último desenvolvido é o pós-modernista. E o que é comum entre os pós-modernistas e os integrais é o pós-modernismo. claro. Pronto, é exatamente esse o ponto. Grato, Susana, por ajudares a clarificar isso. António, tuas palavras finais, aqui o teu fecho Para depois mim, desta não outra. querendo ser derrotista ou sem perspectiva, acho que o caminho ainda está muito em criança. Estamos com um nível de as pessoas quererem sucesso, ganhar dinheiro e terem uma grande casa ou um grande carro. E os valores são muito egoístas. Para mim, o que me traz é o caminho que é estes mínimos de valores de solidariedade, de interajuda, de desenvolverem com bons exemplos e com muita organização que faz algum caminho por aí. Mas depois, em termos de hierarquia, é arrasador, porque mesmo as instituições que estão no terreno dependem muito de dinheiro, dependem muito de subsídios, e o caminho que fazem é estão dependentes das aprovações, e depois têm que entrar no jogo, e depois, se não entram no jogo, já não têm sustentabilidade financeira. Portanto, é toda uma rede que é um caminho custoso. Mas pronto, há muitos valores e há muita gente a trabalhar bem. E é por aí que acho que a gente tem que ir para passar para um nível mais à frente ou outro nível. Grato, António. É um ponto importante esse que tu trazes e é um dos vícios das sociedades de impacto, é elas estarem fortemente alavancadas nos dinheiros, em particular nos dinheiros públicos e europeus. Então, é um grande tema e grato por teres trazido, é um dos pontos cegos que o nosso sistema tem, uma das dificuldades em transitar do sistema ego para o sistema eco. É de facto esse um dos pontos. E muitas destas pessoas que estão no movimento regenerativo têm bastantes dificuldades em diferentes contextos. Portanto, sim, sentem porque estão no edge, não é? Não há dinheiro, não há conhecimento, estão na fronteira da cultura e passam, e muitos deles entraram em burnout e tiveram situações difíceis nas suas próprias vidas. Isso é um sintoma que ilustra bem a dificuldade e aquilo que tu estás a trazer para cima da mesa, António. E grato por teres trazido esta ponte, não é? Tu tens os dois lados, não é? O lado de cima e o lado de baixo, neste sentido, e grato por teres visibilidade isto. Olha, eu sei contente por vocês terem vindo aqui a esta sessão comigo hoje, a gente ter tido aqui uma conversa mais sobre o programa e os elementos do programa e abrir esse espaço e pela reflexão que traz, porque é uma reflexão que vem a partir daquilo que vocês estão a ver e das perplexidades e de como é que se cola no contexto em que vocês estão, com a experiência de cada um de vós, e isso só enriquece isto, traz mais perspectivas, mais perguntas, e quem ouvir esta gravação com certeza ficou com mais perguntas do que respostas, e é isso, está a nossa missão feita, nós não estamos cá para dar respostas, estamos cá para criar muitas perguntas, que é para a malta desenhar experimentos e podermos aprender uns com os outros, não é? Todos, porque é preciso fazer muita coisa, há muita coisa para fazer. Então, grato aos dois por irmos nesta viagem. António, vemo-nos daqui a pouco, aqui menos de meia hora. E Susana, até breve, as tuas melhoras. Agora vou descansar, vá, adeus. Obrigado. Grato. Até já.